Fala pessoal, Wellington na área aqui. Chegamos ao nosso sábado, ao nosso super sábado, a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, se iniciando neste sábado, dia 16 de julho, e vamos ter grandes jogos neste sabadão. Então, fique aqui, confira os nossos palpites, mas antes de mais nada, pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe um like, ative o sininho de notificações para vocês receberem o vídeo em primeira mão sempre que a gente postar aqui os nossos vídeos de palpites diariamente, totalmente gratuito para vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, porque a gente vai começar com esse jogaço de bola aqui no sabadão às 16h30, lá na Arena da Baixada, o terceiro contra o sexto colocado, o Atlético Paranaense recebendo o Internacional, dois times aí com boas campanhas no Campeonato Brasileiro, diferença de 1 ponto só para cada um desses times, e o retrospecto, pessoal, desses dois times aí nas últimas 5 partidas tem sido bem favorável. O Internacional, que é o terceiro colocado, vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, e o Atlético Paranaense também, vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Campanhas bem parecidas aí que vocês podem ver das duas equipes. Então, eu projetei essa partida para ambas as equipes marcam. O ataque do Internacional está muito bom, está muito equalizado esse time do Internacional. Mano Menezes tem feito um bom trabalho. E do outro lado, Filipão, quem diria, hein? Fazendo um grande trabalho aí no Atlético Paranaense. Então, esses dois times vão estar se enfrentando aí lá na Arena da Baixada. Então, confirmando, ambas as equipes marcam para esse jogo, para essa partida, lá na Arena da Baixada. Nosso próximo jogo, vamos ter 2 jogos aqui às 19 horas. A primeira, lá na Ressacada, o Avaí recebendo o Santos, o retrospecto das duas equipes, o Santos, o 8º colocado, e o Avaí, 16º colocado, ambas as equipes aí precisando urgentemente de recuperação no campeonato. Não pelas últimas partidas em si, mas no retrospecto em geral. Nos últimos 5 jogos aí, o Santos, por exemplo, teve apenas 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Avaí não tá nada legal, né? Teve 1 vitória apenas, 3 derrotas e 1 empate. Diferença de 4 pontos aí para as duas equipes, então jogo fundamental aí para ambos os times. Pelo lado do Avaí, que joga dentro de casa, tem a possibilidade ali de se aproximar um pouco do Santos e sair daquela zona de confusão ali, que é a zona do rebaixamento. Então, se caso o Avaí vença, ele diminui aí 3 pontos e a diferença para o Santos fica apenas de 1. Do outro lado, o Santos vencendo, o Santos vai aumentar para 7 pontos aí essa diferença, ficando mais tranquilo, entrando na zona de classificação da Libertadores e estando na zona de classificação da Sul-Americana também. Então, projetando essa partida, um jogo mais truncado, um jogo mais estudado, eu imagino que no primeiro tempo ali não deva sair mais de 2 gols para essa partida, mas na partida em um todo vai ter aí no máximo 2 gols aí, tendo então menos de 2 gols no primeiro tempo e 2 gols na partida, a gente tem aí a nossa aposta atingida, a nossa meta atingida. Lembrando que eu usei essa mesma estratégia no meio de semana e deu muito certo. Então, estou confiando aqui que, diante das análises e do desempenho das duas equipes, a gente vai estar acertando novamente esse palpite, que é, no mínimo, um pouco inusitado, mas a estratégia é muito boa e a longo prazo dá muito certo. Então, o próximo jogo, às 19 horas, vai ser lá no Mané Garrincha. Por que lá no Mané Garrincha? Bom, na última quarta-feira, o Flamengo jogou contra o Atlético Mineiro, segunda partida da Copa do Brasil, e depois dessa partida o Maracanã vai passar por um período fechado. São 20 dias aí para recuperação de gramado. Então, tanto o Flamengo quanto o Fluminense vão ter que buscar novos estágios aí para estar jogando durante esses 20 dias. Então, essa partida da 17ª rodada do Flamengo e Curitiba vai ser jogada lá no Mané Garrincha, que é lá em Brasília. Retrospecto das duas equipes aqui, o Flamengo é o 9º colocado, vai jogar contra o 14º Curitiba. Retrospecto oscilante das duas equipes, melhora um pouco para o Flamengo, que vem de 3 vitórias e 2 derrotas nessas últimas 5 partidas,
e o Coritiba amargando 3 derrotas, apenas uma vitória e um empate. Diferença entre as duas equipes é de 2 pontos, então jogo decisivo aí para ambas as equipes alcançarem melhores colocações na tabela da competição. Eu coloquei aqui Flamengo para marcar em ambas as partes, porque vem embalado, fez um grande jogo contra o Atlético, precisa pontuar para ficar próximo aos líderes da competição, e o Coritiba aí vem oscilando nas últimas partidas. Eu acredito que o Coritiba vai enfrentar um time duríssimo, com ataque poderosíssimo, com uma desvantagem nesta rodada. O Gabigol levou o terceiro cartão amarelo, então ele não joga nesse jogo contra o Coritiba. Provavelmente Pedro vai fazer ali o meio do ataque ali, então o Dorival pode escolher ou Vitinho ou Marinho, um dos jogadores ali para poder fazer essa composição, até mesmo o Lázaro. Então vamos ver o que o Dorival Júnior vai armar para esse jogo contra o Coritiba. Então, para mim, o Flamengo marca aí nas duas partes para confirmar o favoritismo. Eu acho que a expectativa é da forma com que o Flamengo vai jogar para cima, buscando a vitória, para buscar os 3 pontos. Por outro lado, o Coritiba não é essa carne assada toda não, tá? Time muito bom, com ataque muito bom, mas vai enfrentar, como eu falei, um time duríssimo aí, que é o Flamengo. Para finalizar a nossa noite, pessoal, lá no Castelão, às 21 horas, Ceará, que é o 17º colocado, recebendo o vice-líder do Brasileirão, Corinthians. Corinthians todo esfacelado aí com o seu time, vários desfalques por suspensão, contusão. Então, é um verdadeiro quebra-cabeça para o Vitor Pereira montar esse time do Corinthians. Vai jogar fora de casa, jogou meio de semana contra o Santos pela Copa do Brasil. Tinha uma vantagem de 4-0 no placar, perdeu por 1-0, não fez diferença. Então, foco total do Corinthians agora no Brasileirão para se aproximar ainda mais do Palmeiras. Nas últimas 5 partidas, o Corinthians tem oscilado bastante, apesar das 2 vitórias. Então, são 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Já o Ceará está com uma sequência tenebrosa, né? 4 empates, 1 derrota. Se eu não me engano, o Ceará é a equipe que mais empata no Campeonato Brasileiro. Então, por isso, eu busquei ambas as equipes marcam para essa partida. O Ceará, com seu ataque poderoso, não conseguiu passar na Copa do Brasil, reverter a vantagem contra o seu arquirrival Fortaleza, ficou pelo meio do caminho, então foco total no Brasileirão para sair da zona de rebaixamento e somar o máximo de pontos possíveis. Vai enfrentar uma pedreira que é o Corinthians, então por isso vejo um jogo mais aberto, com mais oportunidade de ambas as equipes. Então por isso ambas as equipes marcam. Para fechar, pessoal, bilhetinho da rodada, aqui eu fiz um pouco diferente do que eu costumo fazer, trouxe 2 bilhetes aqui. O primeiro bilhete com uma cotação de 3,12 para este sabadão, fazendo uma união aí entre os 2 jogos, né? O jogo do Ceará e do Corinthians, com mais de 1 gol e mais de 7 escanteios, junto com o jogo do Flamengo aí com mais de 1 gol no primeiro tempo, mais de um gol na partida, né? Ou seja, 2 gols na partida e mais de 7 escanteios. Essa duplinha com uma cotação de 3,12. E uma mais arriscada, que é ambas as equipes marcam aí em todos os jogos. É mais difícil de acertar esse palpite. Está com uma odd de 16,02, mas tem muito valor, tanto no jogo do Ceará e do Corinthians, que é um jogo mais aberto, do Avaí e do Santos. Aqui uma informação para vocês. O Avaí, nessas partidas do primeiro turno do Campeonato Brasileiro desta temporada, basicamente quase todas as partidas do Avaí deu ambas as equipes marcam, tá? Então por isso que eu estou acreditando aqui nesse ambas as equipes marcam. No jogo do Atlético Paranaense Internacional, 2 times fortíssimos também. E o jogo do Flamengo e Coritiba, também acredito que haja aí uma possibilidade de ambas as equipes marcam. Lembrando a todos que sempre quando tiver uma múltipla com uma cotação maior, com cotações das partidas maiores que 1,80, eu recomendo que vocês façam todas de forma individual. Meia unidade nas individuais e 30% na conjunta, porque assim o índice de acerto aumenta e muito, e a lucratividade também. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui.
Domingão eu estou de volta aí com o nosso vídeo de palpites totalmente free para vocês, então não se esqueçam, deixem um like, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque aqui tem muito palpite bom para vocês e muita resenha também, beleza? Um grande abraço e até o domingão, valeu!